Olá pessoal de Pernambuco, é um prazer estar aqui com vocês para essa conversa com o professor Falcone. Eu estive aí em 2015 para o Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos, aliás um congresso muito bem organizado. Então eu estou aqui com o professor Falcone e nós recebemos um conjunto de perguntas preparadas aí pelo pessoal do capítulo de Pernambuco. Aliás, as perguntas são muito apropriadas ao momento. E está aqui então o professor Falcone. Bom, cumprimento a todos aí, vamos aqui gastar alguns minutos aí conversando sobre gestão, que é uma coisa muito importante e que pode ser usada em tudo na vida. Sem dúvida. Né, Darcy? Sem dúvida, professor. A primeira pergunta é sobre a percepção que um gerente de projetos tem sobre a importância daquele projeto que ele está conduzindo. A pergunta é a seguinte: sabemos que muitos projetos estão ligados às estratégias das organizações e que devem atender a algumas necessidades do negócio. No entanto, muitas vezes o gerente de projetos não tem uma forte percepção disso. Nesse sentido, quais são suas recomendações e considerações para o público que está envolvido neste cenário? Darcy, você sabe que eu considero essa pergunta aí, talvez, na fase da minha vida, uma pergunta muito importante, sabe? Porque ainda recentemente eu tive uma insatisfação numa empresa, porque depois de muita luta eu percebi que o pessoal não tinha noção do que era gestão, entendeu? Então as pessoas pensam que gestão é dar ordem, o outro pensa que gestão é ter ideia, quer dizer, o assunto de gestão, que é uma coisa assim, que pode ser usada em qualquer aspecto da vida. Você pode ser um gerente de hospital e usar gestão, você pode ser um diretor de fábrica e usar gestão, você pode ser um gestor de projeto e usar gestão. Gestão usa em qualquer lugar da vida, né? Na verdade, se o gestor tem em casa. No entanto, é pouca gente que entende de fato o que é gestão, né? Então, o que eu recomendaria é o seguinte, né? Gerenciamento de projetos, ele está inserido dentro de um sistema de gestão. Ele é uma parte importante dentro de um sistema de gestão. Na verdade, um sistema de gestão, ele é constituído de 4 subsistemas, né? Você tem o subsistema de formulação estratégica, subsistema de gerenciamento pelas diretrizes, onde você tem ali melhorias contínuas e inovação, subsistema de gerenciamento de projetos e subsistema de gerenciamento da rotina ou das operações. Isso aí para produzir o resultado da empresa. Eu acho que vale a pena, né, a todo gestor de projeto dar uma estudadinha, são 5 ou 10 páginas simples, né? Dá uma lidinha nisso para entender o que é um sistema de gestão, né? Como que gerenciamento de projetos se insere ali dentro. De onde vêm os projetos para que ele possa gerenciar, né? Por que esses projetos existem? Qual o efeito de um atraso de um projeto desse na estratégia e na operação da empresa, né? O que um projeto no seu final deve entregar? Eu vou dar uma ideia para você aqui. Por exemplo, eu já vi, né, fábricas serem montadas e entregues sem estarem padronizadas e sem as pessoas estarem treinadas. Desastre na certa, você fica aí, às vezes, 1 ano para poder chegar num nível de produção razoável que se prometeu entregar com aquilo, né? Então, mas por outro lado também já vi coisas bem feitas e competentes, onde você entrega um projeto. Projeto não é só a obra, né? Que projeto, você tem que chegar no final e saber que aquilo ali vai ser operado por um conjunto de pessoas e as pessoas têm que ter competência naquilo. Isso faz parte do projeto, né? Então, se a pessoa tem a percepção do sistema de gestão, ela entende isso facilmente. Ela sabe que o projeto dela está ligado nas estratégias da empresa, que aquilo é importante, que tem que gerir os gastos, que tem uma verba para aquilo, que está dentro do orçamento da empresa. Quer dizer, está tudo interligado. Tudo interligado. Não existe nada isolado nesse mundo, né? Então, mas o entendimento de gestão facilita isso, sabe? Então vamos agora à segunda pergunta,
que é sobre liderança. O senhor já deve ter sido muito questionado sobre o que é ser um bom líder. E uma dessas vezes, o senhor afirmou que liderar é bater metas através de sua equipe fazendo certo. Isto é, envolve meta e método, equipe e ética e cultura. Então, conte para nós como misturar esses ingredientes na medida e ordem certas, gerando um produto que todos possam degustar no final. Olha, essa questão de liderança é interessante, que não adianta nada você chegar para uma pessoa e falar assim, ó, líder é aquele que bate metas com sua equipe, fazendo de forma ética, o cara olha e tal, entendeu? Mas não entende direito o que é isso, né? Então, líder é quem bate meta. Olha, bater meta tem muita coisa envolvida, né? Para você bater meta, primeiro você tem que ter um bom plano. Você tem que entender que esse plano ele é montado junto com sua equipe, não sozinho. Tem muita gente que ainda senta numa sala e ele mesmo, né, quer montar o seu plano de forma arrogante, né, ou ele mesmo quer dizer o que tem que ser feito de forma arrogante, sem consultar a equipe, né? Então, tem muita gente que ainda pensa que gerenciar é dar ordem, entendeu? Ou que o líder tem que saber tudo. Não tem que saber tudo. O líder tem que ser humilde. Ele tem que entender que ele não sabe tudo, né? Por exemplo, se você tem o resultado aqui de 100 e você quer atingir 120, aí eu pergunto para o líder assim, por que você já não está em 120? É uma pergunta boa. Você não quer chegar lá? Mas por que você já não está lá? Porque você força a pessoa a falar o seguinte, olha, eu não estou lá porque eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já estava lá. E ninguém na minha equipe sabe também, porque se soubesse, também já estava lá. Agora, é difícil você arrancar da boca de pessoas arrogantes a palavra eu não sei. Você entendeu? É muito difícil, né? Essa expressão é dura para aquele que é arrogante, né? Então, o líder, ele tem que entender que para ele conseguir bater meta, para ele conseguir melhorar a empresa, para ele conseguir bons resultados, ele tem que ser humilde, ele tem que buscar ajuda, ele tem que trabalhar com a equipe. A montagem de um plano de ação ou de um planejamento qualquer, né, é um evento coletivo, né? Então, essa é a primeira dificuldade que eu vejo na questão de liderança. Primeira dificuldade de cara, sim, de cara, né? Líder arrogante não funciona. Para mim, não funciona, ponto. Entendeu? E quando eu falo assim, bater meta com sua equipe, é o entendimento de que quem bate meta é a equipe, não é o cara. Entendeu? É a equipe. E também não adianta nada você sair cobrando o resultado dos outros. Não adianta, pô. Está todo mundo fazendo o que pode. Junta todo mundo, faz o plano de ação, vamos executar o plano de ação juntos. Todo mundo é a equipe. A equipe é que funciona, não é a pessoa, não é? Bom, esse é um outro aprendizado. E terceiro, é ser ético. Porque muitas vezes, num ambiente organizacional, você, para ter um resultado, você pode perfeitamente prejudicar um outro departamento ou outros companheiros, né? Então, você tem que tomar muito cuidado de quando você promover um resultado não estar prejudicando outros, né? Então, esse é um fato importante. E também, não só isso, como também manter um ambiente de ética, né? Quer dizer, o que é ética? Ética é amor ao próximo, é consideração pelo próximo. Manter um ambiente de consideração pelo próximo o tempo todo, né? Mas, enfim. Então, essa é a primeira coisa, né? É duro das pessoas aprenderem essas coisas, sabe? Duro, né? Muito simples aqui da gente falar e muito difícil de fazer acontecer nas empresas. Dificílimo, né? Bom, ainda tem um terceiro ponto que é o seguinte. Na verdade, os líderes, por mais que você ensine, por mais que você dê aulas, por mais que você faça tutoriais, o líder você vai descobrir ao longo da vida pelos resultados, né? Então, você vai ensinar, você vai fazer o que for possível, mas no final das contas, líder, você tem que colocar avaliação 360 graus para você determinar o alinhamento da pessoa com os valores da empresa e as suas competências, e você tem também que ver o nível de atingimento de meta da pessoa,
jogar um contra o outro e você então começar realmente a segregar aquelas pessoas que batem meta consistentemente e têm os seus valores alinhados aos valores da organização. E ao fim de alguns anos, você promovendo essas pessoas, ao fim de alguns anos você vai realmente ter um time de líder, né? Porque não basta você botar 20 pessoas numa sala, dar uma aulinha do que é liderança, você não vai sair com 20 líderes de lá. Não tem jeito, né? Quer dizer, o líder você vai descobrir ao longo da vida, quer dizer, ao longo da vida da empresa, né? E tem muita empresa que não tem paciência para fazer isso, entendeu? Eu acho o seguinte, você precisa de no mínimo 7 anos para você começar a formar um time de liderança boa, né? Para fazer uma boa seleção. No mínimo 7 anos. E esse processo de seleção ele vai cada vez melhorando mais. Você vai dando feedback, vai melhorando o seu sistema de recrutamento e seleção, vai melhorando a sua avaliação 360, vai melhorando a sua capacidade de estabelecer metas. Quer dizer, o sistema tem que ir melhorando o tempo todo e a sua capacidade de selecionar líderes vai melhorando o tempo todo, né? Mas o caminho é esse, eu não vejo outro, né? Mas a mensagem principal, talvez para a turma aqui, é que líder tem que ser humilde. Não é humilde de sair com sandália, né? Não é nada disso. É ser humilde, é falar assim, olha, isso aí eu não sei. Vamos buscar conhecimento. Só isso, mais nada. Simples assim. É simples assim. A terceira pergunta, professor, é sobre metas. A gestão é a corrida para o atingimento das metas e, como falamos anteriormente, elas são batidas por uma equipe. E o senhor cita em um de seus livros o caso da Petrobras, que tinha metas pequenas e se transformou no que é, ou pelo menos no que era, por definir metas que pareciam inatingíveis. Qual o segredo para engajar a equipe em uma missão com metas que parecem inatingíveis? Como fazê-los se dedicar a algo em que não acreditam? Olha, a primeira coisa é o seguinte, a meta é inatingível quando o chefe chega e fala assim, ó, nós temos que chegar em tal lugar, ou olha, nós temos que atingir tal número, né? Quando você faz isso, né, e as pessoas acham que é impossível, fica difícil, né? Aí realmente é difícil, né? Agora, se você precisa atingir um resultado, né, que possa parecer inatingível, a melhor coisa que tem é ser humilde, mais uma vez, é ser líder, mais uma vez, né? É chegar e falar assim, olha gente, nosso produto está sendo vendido na praça aí por 200, vamos supor, o concorrente botou um produto aí por 150. Ou nós baixamos o nosso custo e produzimos um produto que possa concorrer, ou nós estamos fora do mercado. Vamos juntar e ver o que a gente pode fazer? É muito diferente do que você simplesmente falar, olha, nós vamos ter que baixar o nosso custo para 150 e não contar a história toda. Você entendeu? Então, no caso da Petrobras, olha só que aquele caso ali é um exemplo que eu acho assim, um exemplo bonito, né? Há alguns anos atrás, o chefe da engenharia lá, havia uma convenção dos técnicos lá da interna da Petrobras, me relataram esse caso. E o chefe da engenharia estava lá na convenção deles e tal, e ele falou o seguinte, olha gente, hoje nós conseguimos mergulhar a 100 metros, que era o limite do ser humano, né? Que o ser humano vai até 100 metros e volta e mesmo assim já é perigoso. Mas a Shell já mergulha a 300 metros. E o nosso petróleo está de 1.500 metros para lá. Se nós não colocarmos aí um horizonte de mergulhar 1.500 metros, nós nunca vamos ser uma empresa de petróleo grande, né? Porque eles já tinham noção de que o petróleo da Petrobras estava no mar, né? Bom, e aquilo foi discutido e tal. Bom, o fato é o seguinte, juntos, né, colocaram todo o processo que era necessário para se atingir a 1.500 metros. E foram identificando todas as dificuldades técnicas. Porque não adianta nada você arrancar cabelo e falar, é impossível, né? Eu diria assim para você que nada é impossível, né? Nada, depende de como você vai chegar lá.
Então, eles levantaram 252 dificuldades técnicas. E aí criaram para cada uma delas um projeto de busca de tecnologia, busca de conhecimento, pesquisa, para cada uma das 252 dificuldades para se chegar a 1.500 metros. Os americanos fizeram a mesma coisa quando foram para o espaço. Mesma coisa, né? Quando eles foram para o espaço, havia milhares de dificuldades que você tem que ir vencendo uma por uma, né? Então é a mesma coisa, quando você quer mergulhar 1.500 metros, aparecem milhares de dificuldades, no caso da Petrobras foram 252, né? Que eles foram vencendo ali uma por uma e conseguiram chegar lá, né? Então, hoje vão a 7.000 metros de profundidade, né? Eles aprenderam que não tem limite, né? Eles aprenderam que o limite é o desconhecimento. Então, se nós formos humildes e falar assim, bom, aqui nesse ponto eu não sei o que fazer. Então, esse aqui é um ponto de dificuldade, nós vamos ter que aprender, nós vamos ter que pesquisar, nós vamos ter que desenvolver. Cria ali vários projetos de desenvolvimento e você acaba chegando lá. Foi o que os americanos fizeram para ir à Lua, foi o que o pessoal da Petrobras fez para mergulhar profundo. E que qualquer empresa pode fazer para aquilo que quer fazer. Coloca o desafio lá na frente, junta o time. Gente, tá bom, olha, nós sabemos que hoje é impossível. Isso aí não é novidade para ninguém. O nosso desafio é tornar isso possível, entendeu? Quer dizer, depende muito da maneira de colocar, né? Se a coisa for colocada como ordem, aí, velho... Não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Agora, se for colocado como um desafio, e se for confessado desde o início de que ninguém sabe como chegar lá, nem o chefe, pronto, aí a coisa, entendeu? A coisa vai, entendeu? O ser humano é criativo, o ser humano tem alegria da conquista, né? Então é bonito demais, eu acho, assim, uma coisa extraordinária, né? Bem, vamos à última pergunta. Ela é sobre o mundo atual e a velocidade dos acontecimentos. Professor, há um bom tempo que estamos falando sobre a velocidade dos acontecimentos. Acho que desde o advento das novas tecnologias que revolucionaram o mundo da informação, e essa velocidade só aumenta. Com isso, a rotina foi substituída por constantes mudanças. Até o governo, que era taxado por ter um ritmo mais lento, agora todo dia é uma mudança. Mas o mais interessante é que são mudanças que afetam a estratégia das organizações, e as empresas estão tendo que pensar com muito mais frequência na sua estratégia, no alinhamento dela com o mercado, com as tendências, com o novo que todo dia muda. As empresas e principalmente as pessoas estão preparadas para essa montanha-russa? Nós não estamos. De uma maneira geral, estou falando assim de maneira geral, tem algumas pessoas um pouco mais preparadas, outras menos preparadas, mas de uma maneira geral, no mundo inteiro, nós não estamos, né? E talvez isso até explique assim, muito dessas questões sociais que nós temos no resto do mundo todo, né? Eu vou tentar colocar aqui aquilo que eu penso que seja, né? Eu me lembro quando eu era menino, eu morava lá em Niterói, né? Eu morava mais ou menos ali a uns 5 a 6 quilômetros da Bahia. Então eu morava para dentro do continente, a uns 5 ou 6 quilômetros da Bahia. E lá em casa, a gente ouvia perfeitamente quando um navio entrava na Bahia. Ele fazia... Buuu, entendeu? A gente já sabia, ó, está entrando um navio na Bahia. Hoje você não ouve nada, entendeu? Tal a movimentação, o mundo mudou muito, né? E essa velocidade das coisas. As mudanças eram lentas no passado. O dia de ontem era igual ao dia de amanhã, entendeu? E a coisa ia acontecendo assim, né? Então, o que aconteceu? Se você pegar qualquer gráfico de mudanças, outro dia eu fui num seminário lá no BNDES, o Conselho da Eletrobras, o Conselho da Petrobras e o Conselho do BNDES, para assistir uma palestra sobre
sustentabilidade, né? De um francês. E ele mostrou lá uns 10 ou 15 gráficos, né? Mas todos os gráficos são iguais. Se você colocar assim, emissão de CO2 no mundo, o número de automóveis produzidos, qualquer coisa que você queira colocar, né, num gráfico, em função do tempo, a linha começa a evoluir devagarinho e tal. De repente, na década de 90, faz assim. Então, é como se houvesse uma grande mudança de gradiente de transformação. Porque de 90 para trás, o gradiente era um. De 90 para diante, o gradiente é outro. E a coincidência é que durante a década de 90, os chips tiveram uma grande evolução em velocidade, né? Até que em 95 surgiu os chips de 300 MHz, que viabilizou grande software, né? Viabilizou a velocidade do computador para que pudesse processar softwares maiores. Por exemplo, toda a estatística foi colocada dentro de um computador pela primeira vez quando apareceu o chip de 300 MHz. Isso foi em 95. E você repara que em 95 apareceu TV digital, chip, internet, e-mail, telefone celular, televisão de alta definição, e vai por aí afora, né? Quer dizer, tudo isso explodiu na década de 90 e foi a partir daí que realmente houve uma grande evolução, né? Eu acho que a humanidade enriqueceu, né, a partir daí, muito ganho de produtividade. E se nós soubéssemos viver em paz, o mundo hoje seria muito melhor do que é, né? Mas o fato é o seguinte, que o mundo no passado, ele evoluía muito lentamente e agora passou a evoluir muito rapidamente. Que efeito que isso tem na educação? Né? Olha só, todo o sistema educacional foi montado, no mundo inteiro, ele foi montado para ensinar ao jovem as coisas do passado, quer dizer, então as coisas do passado são colocadas nos livros e dos livros passam para os jovens, né? E foi assim que todos nós aprendemos, matemática, português e tal, história, geografia, olha, aconteceu assim, assado, e vai por aí. Bom, só que tem que, aquilo era bom, porque você aprendia e você ia para a vida já sabendo 90% das coisas, porque não era raro aparecer uma novidade. Mas hoje, essa turminha que nasceu de 90 para cá, está encontrando um mundo diferente a cada dia. O desafio, lógico que é bom saber conhecer as coisas do passado, saber matemática e saber português e tal, tudo isso é muito bom. Só que tem que agora, eu preciso saber como é que eu vou fazer para enfrentar o desconhecido. Porque o que mais acontece hoje, nesse mundo de novidade a toda hora, são coisas desconhecidas. Eu vou me deparar com coisas desconhecidas quase todo dia. Então daí é que surge a necessidade do aprendizado e da solução de problemas. Porque o que eu tenho na frente hoje, o que o jovem depara no mundo hoje, nas empresas, para tudo quanto é lugar que vai, nos governos, é problema atrás de problema atrás de problema. E não tem problema nenhum ter problema, contanto que você saiba resolvê-los. E contanto que você aprenda intimamente o seguinte: não há problema sem solução, manda que a gente resolve, entendeu? A atitude tem que ser essa. No entanto, o que acontece é o seguinte: como nós fomos criados num mundo em que eu tenho que ter o conhecimento do passado para enfrentar o futuro, eu fui criado nesse mundo. Então eu tenho medo e resisto às mudanças. E isso faz com que eu me atrase a minha família, atrase a minha empresa, entendeu? Quando que o mundo que nós estamos vivendo é um mundo assim: olha, eu sei que eu vou encontrar novidade todo dia, eu sei que eu vou ter problema, eu sei que a empresa vai ter problema, ninguém sabe o que vai acontecer essa semana ou a próxima, eu tenho que estar preparado para resolver problema. Então, por exemplo, hoje, né, lá nos Estados Unidos já tem lá algumas escolas primárias e secundárias já, onde todo o ensino é baseado em solução de problemas, né? O aluno chega, no primeiro dia de aula, ele recebe um problema e vai trabalhar em grupo. E outra coisa, a necessidade de trabalhar em grupo, que nós conversamos já aqui hoje, né? Então, o grupo recebe um problema para resolver.
E recentemente eu fui nos Estados Unidos, né, há uns 6 ou 7 anos atrás, e fui visitar uma escola de engenharia que já foi montada do zero para ensinar engenharia resolvendo problema. O aluno chega no primeiro dia, ele já recebe um problema para resolver, né? Então, isso está crescendo muito no mundo, quer dizer, a necessidade e a percepção de que a educação tem que mudar. Aqui no Brasil, o INSPER, lá em São Paulo, já montou um curso de engenharia, já está funcionando, né? Deve estar formando o primeiro engenheiro brasileiro já treinado assim dentro de mais 1 ou 2 anos. Então é um outro mundo, né? Esse tipo de educação. Por exemplo, lá no curso do INSPER, no primeiro dia o aluno já recebe um problema. Por exemplo, ele junta o grupinho, ó, o seu grupo é esse aqui e o desafio de vocês é desenvolver uma garrafa de vidro inquebrável. Não, mas eu estou chegando aqui agora, entendeu? Eu não sei, eu nem sei mexer com vidro. Pois é, aí que tá, nós também não sabemos, então esse é o problema, tá certo? Então, isso é que eu acho bacana, né? Eu visitei uma escola secundária nos Estados Unidos, né? O tipo de problema que eles dão para os alunos é o seguinte, lá em Miami. Olha, daqui a uma semana vai bater um furacão aqui em Miami. A missão de vocês é projetar um plano de fuga. Bacana. Não é simples um plano de fuga. Não é simples. Tá certo? Então, olha, esse tipo de coisa, esse tipo de educação é a educação do futuro. E só terminando aqui, viu, Darcy? A educação que nós damos aqui, dentro da Falcone Consultores, é exatamente essa educação. Quer dizer, nós ensinamos ao nosso jovem aqui a resolver o problema. Basicamente é isso, né? Se ele não quer continuar na consultoria e sai daqui com 3, 4, 5 anos de experiência, ele recebeu uma senhora formação em solução de problema. E ele é um cara preparado para enfrentar o desconhecido. Possivelmente vai ser um gestor empresarial, um diretor de empresa menos resistente e mais progressista, né? Quer dizer, eu acho que essa é a grande virada para o futuro, sabe? Essa é a grande virada para o futuro. Eu acho que todos nós, todos vocês que estão aqui assistindo a estão participando desse encontro aí, deviam dar uma pensada nisso, em benefício próprio, sabe? E pensar um pouco mais em solução de problema e no enfrentamento do desconhecido, porque essa é a nossa vida daqui para frente, não é? Não tem escolha, já está dado. Cada vez mais. Cada vez mais. Não tem jeito. Olha só, pessoal, o que ele acabou de falar, né? Todos nós que estamos ligados ao PMI sabemos que foi exatamente a partir de 95 que explodiu o número de profissionais certificados com a certificação PMP. Hoje é quase 600, em torno de 600 mil. Naquela época era alguma coisa próxima de 10 mil. Foi uma explosão, né? O que é isso, né? Projetos, né, que estão ligados a desafios, a problemas, como o professor, né, bem disse. Ou seja, tudo que nós ouvimos aqui, que o professor falou, né, uma verdadeira aula de conhecimentos tão amplos, né, estão muito ligados à nossa profissão. Muito obrigado e tenham um bom congresso. Bem, pessoal, para encerrar essa nossa conversa, nós vamos assistir agora a um vídeo do professor Falcone, onde ele fala sobre a importância de atingir metas, de obter resultados. Esse vídeo é parte de uma entrevista que foi realizada com o professor Falcone em março desse ano, no Rio de Janeiro, em um evento que lá ocorreu. Vocês vão gostar muito. Aí todo mundo fala assim, mas o funcionário público não é muito desanimado? Não é. Quando você é ser humano como outro qualquer, quando você começa a trabalhar com ele, que ele percebe que está melhorando. Olha, vou contar para vocês aqui uma intervenção nossa em um hospital de Maceió. O secretário de Educação do governo estadual, né, pediu que nós fizéssemos um trabalho lá. De educação ou saúde? Não, saúde. Um hospital de Maceió. Eu estou querendo só contar o caso assim do desânimo, né? Do desânimo.
E nós chegamos lá, a situação era assim, desesperadora. Alagoas é um estado muito pobre, né? E gente morrendo no corredor. Você passava pelo corredor, você via gente morrendo nos corredores. Isso é uma coisa assim, dramática, né? Aí, eu fiz uma reunião com nossos consultores lá, falei com eles assim, olha gente, vamos fazer o seguinte, aqui não adianta ficar com muita coisinha de fantasia, não. Vamos fazer o seguinte, vamos focar em tempo médio de residência de doente aqui dentro. Vamos focar nesse número. Porque se a gente conseguir baixar, você aumenta o giro do hospital e tira o pessoal do corredor, né? Em 6 meses nós conseguimos, né? O tempo médio de permanência do doente lá era 12 dias. Por aí, 12 uns quebradinhos, né? Nós damos consultoria há 11 anos para o Hospital Albert Einstein aqui. O Albert Einstein é em torno de 3,1. 3,1. O hospital lá era 12. Eu falei, gente, se a gente chegar a 6, nós dobramos o giro do hospital, a gente dobra a capacidade de atendimento do hospital. Isso para não dizer que essa dobrada já é quase de graça, porque todo o custo fixo do hospital já está pago. Certo? Em 6 meses nós baixamos para 6. Sumiu o doente do corredor. Agora, o que eu estou querendo te contar esse caso é para dizer o seguinte: quando nós chegamos lá, era um desânimo total, resistência. Ah, isso que não dá certo, olha que a desgraça que é, tá, que desânimo total. Depois que o pessoal começou a ver doente sair do corredor, aí o pessoal começou a se entusiasmar. E a adesão dos empregados do hospital foi fantástica, a tal ponto que eles se cotizaram, porque o hospital não tinha dinheiro, eles se cotizaram para comprar tinta, para pintar o primeiro andar de verdinho, claro, que era a cor lá que eles queriam e tal, né? Então, o entusiasmo vem com resultado.